uma alegria muito grande estar aqui, sempre é. E ele falou, você querendo ou não, você é parte dessa igreja. Eu quero muito. Então, eu também queria dizer para vocês que eu trago o abraço carinhoso da igreja em Boheme, a qual eu estou servindo agora. E um abraço cheio de gratidão também, porque eles sabem que vocês já oraram como igreja muito por nós, e nós oramos por vocês. Eu sempre me lembro de vocês com muito carinho. É bom demais estar aqui, ver o rosto de vocês, estar aqui com irmãos que, como a Bíblia explica, são mais chegados que o irmão. Mas antes de prosseguirmos, eu queria chamar as crianças aqui para nós falarmos com elas. Deixa então eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem que depois que Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Ele foi sepultado e depois ele ressuscitou, não é verdade? Depois que Jesus ressuscitou, muitos dias depois, ele se encontrou ressurreto, vivo, glorioso, Deus Supremo, com seus discípulos. Como nós estamos aqui conversando, Jesus se encontrou depois da ressurreição com os seus discípulos, com a sua igreja. E nesse encontro ele deu uma missão à igreja. E essa missão é para que eles, os seus discípulos, fossem as suas testemunhas. Ou seja, para que eles refletissem, falassem para outros de quem Jesus é. Eles representariam Jesus. E Jesus disse que eles seriam habilitados pelo próprio Deus para fazer isso. Então, depois disso tudo que aconteceu, Jesus morreu, ressuscitou, se encontrou com os discípulos. Os discípulos perguntaram, parafraseando aqui é claro, eles perguntaram para Jesus: e agora? O que vai acontecer? Nós entendemos, o Senhor morreu por nós, ressuscitou, devemos ser suas testemunhas, mas e agora? O que acontece com a gente? Bom, a pregação de hoje vai responder essa pergunta. E agora? Como é que nós somos testemunhas de Jesus? O que isso quer dizer exatamente? O que é ser testemunha de Jesus? Então nós vamos tentar responder essa pergunta na pregação. E eu preciso da ajuda de vocês para ajudar os seus pais a prestarem atenção. Tá bom? Então deixa eu orar aqui com vocês antes de vocês voltarem. Pai querido, nós nesse momento pedimos por todos os pequeninos dessa igreja, que inclui não só as crianças, que o Senhor possa derreter nosso coração, iluminar nossa mente, para que lendo a Tua palavra, nós possamos entender, para que ouvindo a Tua palavra, nós possamos compreender, e compreendendo, entendendo, e sendo aplicada aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, nós possamos glorificar o Teu nome, sermos curados, sarados, e sairmos por aquelas portas como Tuas testemunhas, para um mundo que perece e precisa ouvir o Teu Evangelho. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos abrir, então abra sua Bíblia comigo, meus queridos, no livro de Atos. Primeiro capítulo de Atos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Há 2 anos atrás, Deus fez nascer a esperança. Ele juntou vocês e aqueles que seriam agregados até o dia de hoje. Eu me lembro que quando a esperança começou, o pastor Samuel começou uma série no livro de Atos, que é muito apropriado, porque o livro de Atos ensina a igreja a ser igreja, ensina a igreja a ser testemunha. Então hoje, 2 anos depois, eu gostaria de voltar à introdução do livro de Atos e voltar à ideia da nossa missão principal, que tem 2 lados, é dupla. Primeiro,
nós somos chamados a pertencer a Cristo. E segundo, a proclamar o nome dele. É simples assim mesmo. Então eu queria ler com vocês Atos capítulo 1, de 1 a 11. Essa é a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Amém. Última vez que eu estive aqui também, há uns meses atrás, eu preguei no Salmo 115. O salmo que nós lemos no início do culto. Obviamente vocês não lembram. Eu também não lembrava. Mas eu estava olhando as minhas notas e nós aprendemos com aquele salmo, Salmo 115, algumas coisas muito importantes sobre a igreja. Nós vimos ali que o salmo fala sobre o coração da igreja. O salmo dá voz ao coração da igreja. Um coração que não é centrado em si mesmo, mas centrado na pessoa de Deus, como nós ouvimos nessa manhã. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Nós também vimos ali no salmo que a missão da igreja, além de ter esse coração centrado em Deus, é proclamar às nações 2 coisas: quem Deus é e o que Ele faz. Deus é soberano e Ele enviou o seu Filho para morrer pelos pecados daquele que todos que creem. E por fim, no finalzinho do salmo, nós lemos que para habilitar a igreja do Velho Testamento e do Novo Testamento a proclamar quem Deus é e o que Ele faz, Deus deu bênçãos às igrejas. Razão pela qual eu estou lembrando vocês do Salmo 115 é porque o texto de Atos, ele ecoa, ele reflete os ensinamentos ali do Salmo 115. Quem é a igreja? Qual é o coração dela? A quem ela pertence? Qual é a missão da igreja? Esse é o Salmo 115. Esse é o texto que nós acabamos de ler. Então, com isso em mente, eu queria olhar para o texto novamente com você. E a primeira coisa que nós vemos neste texto aqui é que, no versículo 1, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Nós aqui aprendemos 2 coisas. Primeiro, que Lucas, o autor do livro de Atos, estava escrevendo a Teófilo. Nós não sabemos quem era esse Teófilo,
Nós sequer sabemos se era exatamente uma pessoa. Mas a segunda coisa, e mais importante para nós hoje, é que esta obra de Lucas, ele diz, é uma sequência de algo que ele já tinha feito. É uma sequência de um trabalho anterior. Este trabalho, nós sabemos, é o Evangelho de Lucas, o qual se refere ele se refere aqui como a história do quê? Do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Curioso, né, a maneira como Lucas escreveu aqui. Por quê? A implicação é que se o Evangelho é aquilo que Jesus começou a ensinar e a fazer, a implicação é que o livro de Atos é a história do que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Isso, é claro, não significa que o que Jesus fez durante o seu ministério terreno foi incompleto. Muito pelo contrário. Significa que através da igreja, através de vocês, Cristo continuaria a estabelecer de forma completa o que ele conquistou na sua morte e ressurreição no coração dos homens, na e através da igreja. E com isso, Jesus deixou a igreja com alicerce, versículo 2, até o dia em que foi recebido, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Veja, é por isso que nós somos chamados de uma igreja apostólica. Porque nós cremos nos escritos apostólicos. E em toda a escritura que eles explicaram para nós. O fundamento de nossa fé e prática é apostólica. Em outras palavras, nós não estamos aqui para ter novas ideias. Nós não estamos aqui para ter novas revelações ou encontrar maneiras diferentes de ser igreja. Não, nós somos a mesma igreja de sempre, de toda a história redentora de Deus. E é por isso que nós somos uma igreja apostólica. Foram para os apóstolos que o Senhor Jesus deu as instruções para a igreja. Esse é o versículo 3. Por fim, Jesus os orienta, tanto os apóstolos como os discípulos que estavam ali, a esperarem até que fossem revestidos no poder do Espírito Santo, o qual os habilitaria, tanto os apóstolos como os discípulos, para cumprirem a sua missão. A missão de pertencerem a Cristo e a missão de serem suas testemunhas, de proclamarem Ele. Versículo 4, eu vou ler de novo para você. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois bem, as orientações aqui do Senhor Jesus para os discípulos foram muito claras. Jesus continuaria a ensinar e a agir e a fazer na e através da igreja, pelas mãos dos apóstolos, no poder do Espírito Santo. Os apóstolos e toda a igreja seriam habilitados pelo Espírito de Cristo a serem testemunhas do Evangelho. Essas foram as promessas de Cristo. No entanto, após ouvirem todas essas coisas, os discípulos tinham uma pergunta para Jesus de cunho mais prático. Esse é o versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? É como se eles estivessem perguntando: quando essas coisas que nós ouvimos se tornarão realidade de fato
Quando é que nós veremos essas coisas? Quando é que nós vamos ver o resultado prático do reino que está sendo estabelecido? Por exemplo, Senhor Jesus. Quando é que Israel, nossa nação amada, o povo escolhido, será restaurado politicamente, economicamente, espiritualmente? Afinal de contas, a restauração de Israel é um dos alvos do reino, não é? Talvez você já tenha feito perguntas semelhantes no seu coração. Talvez você já tenha pensado: eu entendi o Evangelho. Eu entendi que Jesus morreu pelos meus pecados, que ressuscitou para a minha justificação. Eu entendi que Ele está à direita de Deus Pai, governando todas as coisas. Eu entendi que Ele continua a ensinar e a fazer através da igreja e no meu coração. Eu entendi que a salvação é pela graça e através da fé apenas. Eu entendi todas essas coisas. E as promessas. Mas como? Como exatamente isso vai resolver o aqui e agora? Qual a implicação disso hoje, para o domingo à tarde, para a segunda-feira de manhã? Por exemplo, quando é que eu verei a restauração completa de minha família? Os problemas que eu tenho com minha esposa, com meu esposo, as dificuldades com os meus filhos, as tragédias da vida. Como é que tudo isso que eu sei que é verdade afeta o aqui e agora? Quando é que eu terei um pouco mais de sossego, de estabilidade na vida? Como é que isso afeta os meus planos, os meus sonhos, os meus alvos, as minhas esperanças? Como é que isso realiza a minha vida hoje? É mais ou menos isso que os discípulos perguntaram. E tanto a pergunta deles como a pergunta do nosso coração é uma pergunta legítima. E alguém pode pensar: afinal de contas, não é esse o ponto do reino? Afinal de contas, não é esse o ponto do Evangelho? Não é a cura da minha alma, de minha família, de nossas vidas, o ponto maior, o alvo do reino? Quando é que isso tudo será restaurado? Pois bem, Jesus responde aos discípulos. E Ele também responde à nossa pergunta. Versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A gente precisa entender essa resposta de Jesus. E a primeira coisa que o Senhor disse aqui é que a escatologia deles estava um pouco distorcida. Não era para eles saberem exatamente os tempos e as épocas. Mas talvez mais importante para essa manhã, Jesus reitera aos discípulos que a missão maior deles era que eles fossem suas testemunhas. E veja, é importante entender aqui que, apesar da pergunta dos discípulos ter sido uma pergunta legítima, os seus olhos, a sua atenção estavam fitos no alvo final errado. Israel nunca foi o alvo final, nunca, em nenhum momento da história. Israel nunca foi o alvo final, mas o ponto inicial de uma missão muito maior do que ela mesma. Uma missão que iria expandir até o final, os confins da terra. Então, quando Jesus responde aos discípulos, o que ele está fazendo? Ele está tirando o foco dos discípulos de Israel e colocando aonde? Nele. Vocês estão preocupados com Israel, mas esse foco está errado, vocês precisam estar focados em mim. O alvo maior dos discípulos não era para que eles fossem cidadãos de Israel e testemunhas de sua restauração,
mas cidadãos do reino e testemunhas de Cristo. Ironicamente, é claro, essa seria a única maneira de restaurar Israel ou qualquer outra nação. A única maneira de dissipar trevas é brilhando luz sobre as trevas. A única maneira de se achar redenção não é fitando os olhos naquilo que está perdido, quebrado, mas no Redentor. É por isso que Jesus tira o foco dos discípulos daquilo que eles queriam consertar, Israel, e coloca o seu foco na sua própria pessoa. O reino sempre funcionou dessa maneira. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja glória. Queridos, essa resposta de Jesus para os discípulos tem profundas implicações para nós hoje. Por exemplo, você e eu não somos primariamente cidadãos brasileiros ou americanos ou qualquer de outra nação. Nós somos agora, primariamente, antes de mais nada, cidadãos do reino de Deus. Nosso alvo maior não é mais sermos testemunhas de uma vida melhor, mas antes de mais nada, testemunhas de Cristo. Me deixa aqui colocar de uma maneira um pouco mais pessoal essa aplicação. Me deixe te dar alguns exemplos do que é chamado a ser testemunha e ter esse alvo maior do que qualquer outra coisa, como missão de nossas vidas, significa. Por exemplo, você não é mais um esposo apenas. Você não é apenas um esposo que conhece Cristo. Não. Você é cristão. Você pertence a Cristo acima de qualquer outra coisa. Você é um esposo para que, com o propósito de representar, ser testemunha de Cristo para a sua esposa. Você é, antes de mais nada, testemunha, representante da pessoa de Cristo. O seu alvo maior na vida não é ser o melhor esposo que você pode ser. O seu alvo maior na vida é representar Jesus, estender o seu amor, a sua fidelidade, a sua graça, a sua proteção, a sua segurança, a sua estabilidade para a sua esposa. Cada aspecto do seu relacionamento com ela existe para que você reflita Cristo a ela. Essa é a sua missão. Ser um bom esposo, ver sua família curada em certas áreas, restaurada, é simplesmente consequência daquilo que você foi chamado para ser. Você não é mais um profissional que por acaso também é cristão, de maneira que às vezes você fala de Jesus para os outros. Não, você é primariamente cristão, pertence a Ele acima de qualquer outra coisa. Você, como profissional, fazendo aquilo, seja lá o que é que você faz, está ali, antes de mais nada, para ser Jesus no seu ambiente de trabalho. Jovens, adolescentes, crianças, você não é apenas mais um jovem sonhando com o seu futuro, tentando achar sua identidade, de certa maneira, a parte da sua fé, a parte de quem você é. Não. Você pertence a Cristo. Sua personalidade, suas habilidades, os seus sonhos, eles existem e foram dados a você para que você seja testemunha do grande amor de Cristo para com todos ao seu redor. Sonhe, planeje, estude, persiga os seus alvos,
Mas lembre-se, você foi chamado para algo muito maior do que essas coisas. Você foi chamado para ser testemunha do Deus vivo, aquele que habita em você, aquele que te chamou para pertencer a Ele. Qualquer outra coisa é consequência. Se você for aí fora perseguir os seus sonhos, estudar e ser aquilo que você sonha, pode ser que você alcance todos os seus sonhos, e no final disso, sem Cristo, você vai se sentir frustrado e vazio. Mas faça isso com Cristo, e se todos os sonhos derem errados, você vai se achar uma pessoa realizada, feliz, em paz, porque você pertence a Ele. Me deixa aqui colocar ainda de uma outra maneira. Jesus nunca é um meio para algo. Ele é sempre o alvo final. Isso é verdade para todos nós, pastores, líderes, crianças, adultos. Jesus nunca é o alvo, a maneira pela qual você vai chegar a algum lugar ou conquistar algo, Ele é o alvo final. É por isso mesmo que Jesus tira a atenção dos discípulos de algo tão importante, que é a nação deles, e coloca em sua pessoa. Assim, meus queridos, da mesma maneira que Jesus não era apenas um meio para se abençoar Israel, mas Israel existia para apontar para Ele, assim também não existe nada, absolutamente nada em sua vida para a qual Jesus é um meio. Você e tudo que lhe pertence, tudo que lhe foi dado, tudo que você é, existe em última análise para apontar para Cristo. Os dias bons, os dias difíceis, as vitórias, as lutas, as certezas na fé, as incertezas, as dúvidas, as coisas inesperadas, os planos que dão certo, os planos que dão errado, as suas habilidades, tudo, não existe absolutamente nada, não existe 1 milímetro do seu ser, não existe um fragmento de pensamento na sua mente, não existe um aspecto de seus sentimentos, de suas inclinações, de suas vontades, de seus desejos, que não existe para glorificar a Deus, que não foi dado a você de alguma maneira para te levar à pessoa de Cristo. Nada, não existe nada. Até mesmo a sua salvação. Veja, o perdão de pecados não tem um fim em si mesmo. A salvação não tem um fim em si mesmo. As escrituras não têm um fim em si mesmo. Você é salvo por causa, através e para Cristo. Seus pecados são perdoados por causa, através e para Cristo. As escrituras existem para nos levar a Cristo. Essa igreja existe para nos levar a Cristo. Você está em Orlando para ser testemunha de Cristo. Você trabalha e tem suas habilidades para ser testemunha de Cristo. Ele é o alvo final, sua pessoa, Ele mesmo. Não o que Ele pode nos dar e nos abençoar, mas Ele. É por isso que a promessa de Atos 1, depois que Jesus ascendeu aos céus pela boca dos anjos, é tão importante. Versículo 11. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu vistes ir. Esta promessa de que o rei voltará fisicamente com seu corpo glorificado e toda a terra o verá. Essa promessa de que um dia você verá o rosto do seu Salvador, do teu Redentor, do homem que deve ser o homem que nós mais amamos, daquele nome que apenas pensar em lembrar dele nos deve trazer lágrimas aos olhos, porque nos lembra do amor dele, não só 2000 anos atrás, mas nessa manhã, quando eu me lembrei dos meus pecados, e eu lembrei que ele morreu por mim, para perdoar os meus pecados. Esse homem que deve mexer com o nosso coração, ele retornará e eu verei ele face a face, e ele irá consumar, ele irá estabelecer o reino eterno.
destruir de uma vez por todas a morte, as trevas, o mal, ressuscitará os nossos corpos para um reino eterno. Esta é nada menos do que a maior promessa do Evangelho, a promessa da glória. E é assim, meus queridos, fazendo dele, de Cristo Jesus, o nosso alvo maior, o nosso maior tesouro, nossa maior paixão, nossa mais alta bandeira, que achamos contentamento e felicidade nessa vida. O resto, depois de Jesus, é resto. Até aquele dia, quando veremos ele voltar, como os discípulos viram ele subir naquele dia. Mas até lá, você e eu somos chamados para sermos, acima e antes de mais nada, suas testemunhas.